E estava eu passeando com meu cachorro no parque e parei para pensar sobre algo muito interessante. Vi todas aquelas pessoas correndo e brincando logo de manhã, num dia de semana, e parei para pensar, nossa, que vida boa é essa, né? As pessoas que conseguem ir ao parque todos os dias da semana, de manhã, e passear com seus cachorros sem um horário para voltar para casa, são muito privilegiadas, e realmente são. Eu estou vivendo isso nesse momento e acho maravilhoso, e se você tiver essa oportunidade, eu acho que você deveria fazer a mesma coisa, aproveitar os pequenos prazeres que você tem na vida. Mas isso me trouxe uma reflexão, né? Falei, poxa, e se eu fosse rico, incrivelmente rico, né? Ao ponto de não precisar trabalhar nunca mais e poder viver no parque aqui com o meu cachorro e viajar com ele, com a minha esposa e com os outros animais que tem aqui em casa, para qualquer lugar que eu quiser, pelo tempo que eu quiser e comprar o que eu quiser. Será que isso é bom? E aí começou a passar pela minha cabeça um pensamento que é enraizado desde cedo na cultura da nossa sociedade, que majoritariamente é uma sociedade cristã, né? A ideia de que só os pobres irão para o céu. Isso, meu querido, é um pensamento contraditório, é um pensamento contrário à palavra de Deus. E calma, eu não vou pregar aqui a cultura do dinheiro, nem a venda da sua alma para que você tenha os bens aqui na terra, nada disso, tá? Então pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre isso não. Mas o que eu quero dizer é desse pensamento contrário que as pessoas têm, que é de escassez, né? O cristão, muitas vezes, ele tem um pensamento de escassez. Ele pensa que ele só vai ser digno da graça de Deus e que viver pela graça de Deus e viver pela fé é só se ele estiver morrendo de fome. Ele tem que estar sempre morrendo de fome para que Deus venha socorrer e fazer um milagre na vida dele e que ele tenha uma vitória com um sabor de mel. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: existe um pensamento cristão muito difundido de que você tem que ser miserável, de que você não pode progredir, de que você não pode vencer, de que se você tiver sucesso na sua vida financeira, se você tiver sucesso na sua vida terrena, você está desagradando a Deus, porque você tem que se preocupar somente com as coisas do céu. Você tem que se preocupar com as coisas do céu, meu irmão. Você tem que se preocupar muito com as coisas do céu. Você tem que ter uma postura de cristão na sociedade que condiga com aquilo que você acredita. Mas você não pode ser besta, não. Você tem que viver nesse mundo até o momento em que o Senhor te chamar. E para isso, você tem que ter vida plena, vida abundante. Não existe isso de escassez, não. Se você tem a oportunidade de usufruir das riquezas desse mundo, e isso você possa usufruir para a glória de Deus, viajando com a sua família, passeando com o seu cachorro na hora que você quiser, comprando o que te der vontade, longe de consumir, comer em bons lugares, de viajar para bons lugares, você tem que usufruir isso. Tudo que há de bom nessa terra é teu. O teu pai, ele é o dono deste mundo, foi ele que criou a terra, foi ele que deu a inteligência para os seres humanos para criarem as coisas boas nessa terra, que é para a gente usufruir. Não deixa só o ímpio. E o ímpio aqui também eu quero trazer uma ideia para você, viu? As pessoas falam ímpio como sendo as pessoas que não creem em Deus. O ímpio, na verdade, ele é a pessoa impiedosa, é a pessoa que não segue os princípios de Deus. Então tem muito crente que é ímpio, viu? Tem muito crente aí que está vivendo como ímpio. Mas o assunto nem é esse aqui. O assunto é para falar de riqueza. Olha, se você tem a oportunidade de fazer alguma coisa por você, pela sua família, pelo seu bem-estar, para a sua alegria, para o seu conforto, não hesite em fazer isso. Não viva numa cultura miserável. As pessoas que incutiram isso na sua mente
de que você tem que ser miserável, de que você tem que ser pobre, de que você tem que ser uma pessoa que não busca o conhecimento, não busca estudar, não busca progredir, essas pessoas elas estão te enganando. São essas pessoas que querem que você permaneça incauto, né, para não dizer outra palavra, para que ela possa usufruir ou possa manipular a sua cabeça e que você torne a vida dela mais fácil, sem perguntas, sem questionamentos, sem um pensamento lógico e sem, principalmente, a análise da Bíblia. Existiram diversas figuras na Bíblia que eram pessoas extremamente cultas e extremamente influentes, extremamente ricas. Abraão, para ele foi prometido ser o pai de muitas nações, e ele passou a ser o pai de muitas nações a partir da promessa de Deus. Eu vou trazer aqui, posteriormente, uma reflexão a respeito de Abraão. Não hoje, mas a respeito de Abraão, que eu já estou preparando isso aí. Agora, existem outras figuras importantíssimas na Bíblia que também foram muito prósperas. E nem por isso elas perderam o favor de Deus. Jesus, vindo aqui, escolheu um homem rico, um cobrador de impostos, para ser um de seus discípulos. Ah, mas ele deixou tudo para trás, ele devolveu aos pobres aquilo que ele tinha tomado a mais, é verdade, mas ele não deixou de ser rico, ele só abandonou as coisas dele lá para trás, mas ele não vendeu tudo que tinha, está escrito isso na Bíblia. Então assim, Mateus era um cara muito próspero, muito rico, muito influente, porque ele tinha um bom salário ali do governo de Roma. Abraão foi um cara extremamente rico. Jó, Deus só tirou tudo que tinha de Jó porque Satanás propôs ali, que Jó pararia de adorar a Deus se Deus tirasse tudo dele. E aí Deus, confiando que Jó tinha o seu coração no lugar certo, foi lá e tirou tudo e depois devolveu para Jó muito mais do que ele tinha. Então Jó, ele era um dos homens, talvez o homem mais rico da sua época. Então não cai nessa de que você tem que ser pobrezinho, não. Não cai nessa que você tem que ser coitadinho para conseguir o favor de Deus. Pelo contrário, se você tem recursos, a palavra de Deus diz que você tem que colocar os seus recursos à disposição do reino. Então, quanto mais recursos você tiver, mais você consegue propagar a mensagem de Deus, propagar o reino de Deus nessa terra para que mais pessoas conheçam a obra do Senhor. Ou você acha que alguém vai querer um Deus que joga os seus escolhidos para baixo? Ninguém quer, nem você quer. Então, por favor, não caia em engodo, em mentiras, em falácias, em pensamentos de escassez e de mediocridade. E mediocridade não é nenhum xingamento, não. Mediocridade quer dizer você ficar ali na média. Você não é nem bom e nem ruim. Progrida. Vá para cima, vai para cima. Um beijo.